Boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos começar a nossa tarde, como sempre fazemos, com uma prece. Então, as menininhas que eu convido para fazer a prece terceiro, nós vamos convidar então a Aninha para fazer a prece para nós, por favor. Convido a todos a fecharem os olhos, a pensarem na presença de Jesus, que possamos também visualizar, Senhor, esta casa como nosso caminho de Damasco, onde possamos, Senhor, encontrar com a Tua presença e que essa presença de luz possa serenar os nossos corações e de todos que convivem conosco. Abençoa, Senhor Jesus, esta casa, este trabalho, a Silene que irá falar para nós, que ela possa nos envolver com a sua sabedoria, com a sua luz, nos enchendo de esperança. Que essa mesma energia possa chegar até os lares dos que nos acompanham pela internet, até mesmo dos nossos entes queridos que lá ficaram, que todos eles possam se sentir envolvidos e que possamos sair daqui nesta tarde muito melhores do que chegamos. Que assim seja. Pois é, eu encontrei uma historinha que eu vou ler depois, e o assunto da historinha é a lei de justiça divina, né? O meu estudo foi feito todo dentro do livro Depois da Morte, de Leon Denis, na página 238, e ele estuda a justiça, a solidariedade e a responsabilidade. Olha que coisa interessante, né? Mas a gente vai introduzir mais a justiça, que é mais ou menos a lei de causa e efeito. A gente está acostumado a ouvir falar que todos somos irmãos perante Deus, nosso Pai. E Leon Denis começa a estudar a questão da justiça falando assim, ó: tudo no moral e como também no físico, tudo se encadeia e liga no universo. Na ordem dos fatos, desde aqueles mais simples até os mais complexos, tudo é regulado por uma lei. Então não precisa, por exemplo, Deus falar assim, né? Vou te castigar, Deus vai... Não. Nós estamos imersos em leis, o pensamento está imerso em leis. E essa lei é justamente uma lei que interliga tudo, moralmente, fisicamente, tudo que está no universo. E ele diz assim: cada efeito se prende a uma causa, e cada causa engendra um efeito que lhe é idêntico. Ó, tá? Causa e efeito, ninguém foge. A gente faz alguma coisa, você vai sofrer as consequências dessa coisa que você fez, boa ou má, né? Por quê? Por causa dessa ligação existente através dessa lei divina, tá? Daí, no mundo moral, o princípio de justiça, a sanção do bem e do mal, a lei distributiva dá a cada um segundo as suas obras. A gente fala em lei de causa e efeito, e é isso mesmo. É aquele tal do bumeranguezinho, né? Tem aquele brinquedinho que é um bumerangue, você atira e ele volta para você. É engraçado isso, né? E é assim, essa lei é assim, não adianta que você não foge. Por isso que a gente fala sempre, entrega nas mãos de Deus. Porque não é Deus que vai te punir, é justamente você sair das leis divinas.
sair do amor, sair do respeito, sair da responsabilidade, sair do bem, você sofre consequências. A lei vai te devolver na mesma moeda. Por quê? Para a gente aprender. Existem 3 fases. No livro O Céu e o Inferno estuda bem essa questão das nossas faltas, do nosso crescimento. Justamente 3 fases. Primeiro você errou, aí você se arrepende. Então o arrependimento vem primeiro. Depois vem o quê? Vem a expiação. O que é a expiação? Você vai passar por uma situação semelhante àquela que você produziu, para você saber quais foram as consequências na pessoa que você ofendeu, vamos dizer assim, que você traiu, etc, etc, né? E aí ele fala também, que o arrependimento e a expiação não é suficiente. Aí vem aqui a responsabilidade de refazer aqueles atos que você fez o outro sofrer, né? Se eu vamos dizer assim, eu tirei algum dinheiro de alguém, né? Mesmo que nem a gente vê muita gente que roubou, que matou, e fica com aquele complexo de culpa, e a pessoa vai e perdoa. É um passo que a pessoa já se arrepende, ela está sofrendo lá e ela viu que ela fez errado, né? E às vezes precisa desse perdão, mas o perdão não vai libertar o fulano das responsabilidades dele. O perdão vai libertar você, liberta a pessoa. Eu acho, se eu não me engano, foi o Simão Pedro, que é um orador espírita lá de Minas Gerais. Ele fala assim, que o perdão, que você foi lesado por outro, que a vingança é um veneno que você pensa, que você toma porque o outro te ofendeu. Então você fica com aquilo remoendo, né? Você acha que o outro está tomando veneno, mas o veneno quem está tomando é você. É você que está tomando o veneno. Você que vai pelo fato de você não aceitar aquela situação e não entregar a Deus a responsabilidade de esperar que Deus a tudo, né, vai cobrar. Porque não adianta Jesus mesmo falou que a gente não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Não é isso que está escrito lá no Evangelho? Então a gente tem que realmente prestar atenção nisso, né? Porque Deus, ninguém burla, de jeito nenhum. As leis divinas vão cobrar de uma forma ou de outra. Se são coisas complexas, elas vão às vezes no plano espiritual e para outras encarnações. Mas quando são mais ou menos assim, mais simples, nesta encarnação mesmo a gente já começa a pagar, né? Então, outra coisa que ele fala assim, que é muito interessante: cada um dos atos que praticamos, segundo a força do nosso pensamento, o impulsiona, executa uma evolução e volta com os seus efeitos bons ou maus para a fonte que produziu. O mal e o bem torna ao seu ponto de partida em razão do quê? Da afinidade da sua substância. A gente escuta, por exemplo, falar que nós não temos, pode ter um sósia, mas tem alguma coisa diferente nesse sósia. Gente, vamos pedir silêncio, por favor? A gente, não existe duas impressões iguais, não é verdade? Também acontece isso com o nosso pensamento, com essa substância de pensamento que a gente joga. A Silene está jogando, então
é essa substância que vai voltar para mim. Por quê? Porque o teor dessa substância, dessa energia que eu joguei, ela volta para mim. É engraçado isso, né? Como é que funciona na lei divina. Então ninguém foge da lei. Não é Deus que cobra. Você saiu do bem, você vai sofrer as consequências. Você fez alguma coisa boa, aquilo volta em felicidade, bem-estar e inclusive harmonia, não só para a gente, para a nossa família também, né? Bom, há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena, e outras mais graves já falei, né? Aí ele dá uns exemplos, ele fala assim, o orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações. O egoísta cria um vácuo ou então a indiferença. Duras privações esperam os sensuais. É a punição inevitável, o remédio eficaz que deve curar o mal em sua origem. Então é justamente esse sofrimento que vai fazer com que a gente aprenda a modificar as suas más inclinações e as suas tendências a sofrimento. Porque é justamente nesses momentos que a gente vai começar o quê? Vai ter a oportunidade de lembrar que Deus existe. É na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento a gente faz calo no joelho, não é verdade? É bem isso aí. Bom, a lei, ela se cumpre por si só, sem haver uma necessidade de alguém se constituir em algoz por sua vez, né? Então, não adianta, ela por exemplo, se alguém fala assim, eu estou ali prejudicando fulano, por quê? Porque eu quero me vingar. Ele está agindo, ele está de conformidade está saindo da lei do bem. Porque ele não acredita em Deus e nem nas leis divinas, então ele está se endividando com a lei. Quando ele pensa que ele está cobrando do outro que está certo, ele não está certo. Ele está agindo da mesma maneira que o outro agiu com ele. Então ele pensa que está fazendo o bem, né? Mas é o egoísmo dele. Mas ele está prejudicando a si mesmo, tá? Bom, a lei de justiça não é mais do que o funcionamento da ordem moral universal. Olha que interessante, não é? As penas e os castigos representam a reação da natureza, eu achei isso aqui tão interessante, da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. Olha só, a lei de justiça não é mais do que o funcionamento da ordem moral universal. Nós começamos a falar que tudo se encadeava, né? Não foi isso que ele falou no começo? Que estava tudo ligado moralmente e fisicamente, tudo no universo. E ele diz então que a justiça vai pregar por quê? Porque a natureza cobra. Então é através a justiça não é mais do que o funcionamento da ordem moral universal. As penas e os castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. Deus não fere a pessoa alguma, apenas deixa ao tempo o cuidado de fazer, dimanar os efeitos e suas causas. Olha só. Então, Deus não tem pressa, a pressa é nossa, não é? Então, mas ninguém foge das leis, nós estamos inseridos nas leis divinas, né? E as leis cobram, não tem jeito, você não foge dessas leis. Mas eu vou contar a historinha meio compridinha, e ela é muito interessante. É um caso de pitanga, está nesse livrinho aqui,
Almas em Desfile é a psicografia do Chico, e o espírito é o Hilário Silva. O Hilário é um dos companheiros naquela série dos 15 de André Luiz. Pitanga, suas contas estão encerradas hoje, dizia Dr. Abranches ao empregado surpreso. Embora estimemos em você um cooperador correto, não podemos conservá-lo. Doutor, por quê? Perguntou o pobre homem ao engenheiro que interpelava. Ah, Pitanga, você já tem 9 anos e pico. A fábrica não deseja ter elementos estabilizados em demasia. Você sabe, né? A lei. Mas, doutor, isso já me acontece pela 2ª vez na vida. Sou viúvo e, apesar disso, crio 6 netos órfãos de pai e mãe. Desisto de qualquer direito, preciso trabalhar. Eu vivo num barracão alugado, não tenho roupa, não tenho facilidades, mas o que ganho dá para os meninos. Isso é a minha vida. O chefe notou que o servidor deitava lágrimas, qual se fora mamoeiro dilacerado, e condoeu-se. Ai, ânimo, Pitanga, ânimo, falou batendo-lhe no ombro. Mas João Pitanga, o encarregado da limpeza, largou a vassoura e passou a soluçar. O diretor, preocupado, deu-lhe o braço e arrastou-o quase até o gabinete e fez-o sentar-se. Ora, que é isso? Você chorando? Você é um homem. Ah, doutor, tenho quase 60 anos. Ninguém me empregará mais. E depois o quê? Pitanga arrancou do bolso um pedaço de pano pardo, que devia ter sido um lenço em outra época. Enxugou a pasta de suor e lágrimas e falou: doutor, há 28 anos eu era empregado numa casa bancária e conduzia 100 contos de réis num trem suburbano. No atropelo do desembarque, por falta de atenção, tomei uma pasta semelhante como sendo a minha. Agarrei-a, mas ao abri-la verifiquei o engano. Só havia lá dentro um livro de contabilidade e vários cadernos de estudo. A firma que esperava o dinheiro telefonou para o banco. Detido no distrito policial, ninguém acreditou na minha palavra. Não fosse um amigo que se responsabilizou por mim, ele teria amargado muito tempo na cadeia. Quis suicidar-me, mas fiz-me espírita e compreendi que o sofrimento é o remédio da purificação espiritual. Para pagar a dívida, minha esposa e eu montamos uma lavanderia. Trabalhamos 10 anos, quase passando fome. E quando resgatamos a última prestação, minha mulher morreu tuberculosa. Tínhamos um filho, bem companheiro, que foi esmagado sob as rodas de um caminhão ao entregar a roupa lavada. Quando a viuvez chegou, restava minha filha. Coloquei-me numa fábrica de massas alimentícias. Ganhava pouco, mas tinha a compensação de ver Dorinha feliz. Antes de completar 10 anos de casa, como agora, fui despedido. Empreguei-me aqui como varredor. Minha filha casara-se, mas o marido, que era operário numa fábrica de móveis, perdeu uma das pernas num desastre de trem. Desde essa época ficou nervoso e perturbado. Deu muito trabalho e veio por fim a desencarnar na morte há 4 anos. Dorinha, porém, não resistiu e acompanhou o marido depois de longa tuberculose. Deixaram-me 6 filhos, 6 crianças que esperam por meus braços de velho. Que farei, doutor? O doutor Abranches consolou. Faria tudo por ajudá-lo. E João viesse toda semana a ver se lhe obtinha uma beirada na fábrica. Naquela hora, contudo, não podia torcer decisões da diretoria. E de semana em semana, Pitanga
remendado, carregando o chapéu, chegava indagando: doutora Abranches, será que posso vir outra vez? Ainda não, Pitanga, mas logo que a crise dos tecidos desapareça, tratarei do seu caso. E João voltava mais triste. Para que a comida não ficasse mais curta, começou a apanhar papéis na rua e a pedir jornais velhos. Diversas famílias espíritas então passaram a cooperar. Ameaçado de despejo e cercado de cobranças, João apanhava sol para aquecer as costelas cansadas de bronquite, acocorado à porta de casa, quando uma bicicleta chegou. Um rapaz dos Correios entregou-lhe um telegrama. Assunto urgente. Um amigo que ele não conhecia chamava-o em termos carinhosos. Morava em bairro distante, estava doente e queria vê-lo. Pitanga esperou 4 dias até arranjar dinheiro para o bonde. E fez a viagem sem maiores preocupações. Ele era médium passista, costumava receber solicitações daquela natureza para confortar doentes aqui e ali. Espantou-se, porém, ao chegar no endereço indicado, porque, ao dizer quem era, foi introduzido de imediato. Guiado por velha governanta, atravessou 2 salas e grande corredor ricamente imobiliados e entrou num aposento em que um homem enfermo parecia enterrado em colchas brancas. No doente, em que os ossos se mostravam à pele, só os olhos mostravam intensa vida. Entretanto, com esforço, o doente estendeu-lhe a mão, como garra mole, e depois de fazê-lo sentar-se, falou comovido: João Pitanga, conheço você há quase 30 anos, sem que você me conheça. E de certo sairia do mundo sem apertar-lhe a mão. Mas, sitiado há 4 meses pelo câncer, conheci a doutrina espírita e minha consciência despertou. Pedi a Deus não me deixasse partir sem vê-lo para pedir-lhe perdão. Diante de Pitanga, boquiaberto, o homem fez longo intervalo e continuou: há 28 anos viajava ao seu lado, vindo da academia em que me fiz contador. Ao desembarcar, tomei sua pasta como sendo a minha, e só em casa dei pelo engano. Tinha nas mãos os 6 contos de réis pelos quais você sofreu tanto. Soube daí a 2 dias que você estava na polícia, acusado injustamente, mas calei-me. Era ambicioso, tinha planos. Montei uma loja com dinheiro e a loja prosperou. Depois de 10 anos era um homem rico e podia gastar. Esqueci o seu nome, o seu problema e atirei-me ao lucro fácil. Fiquei milionário. Contudo, ai de mim. Olha só agora, estou falando agora da lei de justiça que nós conversamos agora há pouco, né? Que a justiça, ela nos cobra na mesma encarnação ou então no plano espiritual, nas encarnações futuras, né? Contudo, ai de mim, a fortuna envolveu minha casa em trevas. Com 2 filhos, minha esposa esqueceu as obrigações e entregou-se a um aventureiro. E humilhou-me quanto pôde. Por amor aos meus filhos, não me desquitei. Minha mulher, porém, suicidou-se ao ver-se abandonada pelo homem que tanto mal me fez. Meu rapaz, envenenado, talvez pelo dinheiro farto, começou a fazer loucuras e morreu num desastre de automóvel por ele conduzido em estado de embriaguez. Minha filha casou-se, mas meu genro, porque não se sentia com necessidade de trabalhar, viciou-se com a maconha e acabou perturbado num sanatório. Viúva, minha filha não aguentou a solidão e, ainda impressionada com o exemplo materno, suicidou-se também, deixando-me 2 netos. Os meninos, porém, são retardados mentais e fui compelido a deixá-los indefinidamente num colégio adequado. Olha só o que fez um dinheiro que não era dele. Ele fez aquilo se multiplicar.
Esqueceu tudo que o outro passou. Mas olha só, desmontou a família toda. Pitanga, machucada no coração, chorava copiosamente. Como vê, prosseguiu o enfermo, você sofreu muito, mas tenho pago um preço terrível pelas aflições que lhe dei. Antes de conhecer o seu paradeiro, tomei contato com as verdades do Espiritismo e procurei distribuir o possível entre as instituições de benemerência. E, designando uma caixa forte, peço a você, porém, que abra o cofre e retire os 900 mil cruzeiros que estão lá dentro. São seus. Não lhe entrego o resto do que tenho, porque os 2 netos precisam de pensão. Aceite, Pitanga, aceite e perdoe-me. E creia que não vou sem culpa na grande viagem. O seu perdão, contudo, será para mim nova força no mundo espiritual. Havia tanta confiança e doçura no pedido que João abriu o cofre e recolheu o dinheiro. Em seguida conversaram, trocando confidências como velhos amigos. Oraram. Pitanga aplicou-lhe passes e o doente ainda viveu 6 dias no corpo físico. E João visitou-o diariamente, assistindo-o até a hora última. No dia seguinte, aos funerais, Pitanga voltou à fábrica, procurou o Dr. Abranches e contou-lhe o sucedido, pedindo conselho. Desculpe. Você poderá pagar suas dívidas e guardar mais de 800 contos em ações na fábrica. Haverá um bom rendimento. Mas o quê? Queria que o senhor pedisse à diretoria para dar-me trabalho, ainda que eu tenha de ser novamente despedido daqui a 9 anos. Ele queria trabalhar, não queria parar. O doutor Abranches sorriu e prometeu colaborar. Daí a 4 dias, quando Pitanga voltou, encontrou a ordem, fora readmitido. E sem esperar pelo dia seguinte, pediu a vassoura e começou a varrer. Gente, quando a gente analisa assim essa questão do Pitanga, dentro na lei de justiça que nós estudamos agora há pouco, ninguém passa por uma situação que nem essas que ele passou, que não fosse reflexo de vidas passadas. Não era daquela vida, mas era de vidas passadas. E tanto ele se modificou, ele trabalhou, ele lutou, inclusive para cuidar dos seus netos, dos seus 6 netos, que mereceu. Também é outro ponto que temos que trabalhar em nós, é o merecimento. Ele mereceu tocarem no coração daquele senhor que trocou a bolsa com a bolsa dele. Ele mereceu que ele devolvesse juros e correção monetária, porque eram 100 contos, ele recebeu 900 contos. Então, veja bem, da lei divina ninguém escapa, não tem jeito. Então vamos trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que essa força que parte de nós seja uma força de amor, um trabalho que a gente faça no bem. Porque como a lei é de, vamos dizer assim, é de responsabilidade, é lei de causa e efeito, cada um segundo as suas obras, a gente tem que trabalhar, nós que somos espíritas e estamos conhecendo o que acontece para aquele que recebe ou faz alguma coisa que seja fora dessa reta. Leon Denis, quando estuda que a lei é tão perfeita que quando você emite uma situação do bem ou do mal, você emite uma força e essa força vai evoluir com o seu pensamento e ela então volta. Por quê? Por causa da afinidade da substância que pertence àquela força, né?
Então não adianta, não vai cair no vizinho. A força do meu pensamento ela vai voltar para mim. Por quê? Por causa da afinidade, como se fosse uma impressão digital. Aquilo é meu, é só meu, então vai voltar para mim. Não vai voltar para o vizinho, não vai voltar para outra pessoa. Então vamos trabalhar para que essa força só saia de nós para o bem. O desejo e o objetivo da nossa encarnação é justamente esse, é aprender a amar a tudo e a todos. Muita paz, gente. Estamos encerrando, essa pequena e singela reunião de todas as quartas-feiras, mas que nós achamos ela pequena e singela, mas no mundo espiritual ela se torna grande, porque nós estamos aqui com amor, com a segurança, com a fé e com a esperança, que a gente vem buscar nessa casa aqui sempre. Quando nós estamos necessitados, a gente recorre a essa casa. Quando nós adentramos aquela porta ali, parece que mudamos. O nosso coração parece que se acerena, a nossa alma se aquieta, os problemas a gente não acabam, mas a gente tem força para contorná-los, porque a espiritualidade dessa casa aqui está sempre à nossa disposição, a nos amparar. E Jesus disse: tudo que pedires em nome do meu Pai, em meu nome meu Pai lhes dará. Então nós oramos e pedimos a Jesus por todos aqueles que estão sem abrigo, por todos aqueles que estão perdidos nas drogas, nos vícios, aí nas ruas, por aquelas mães que sabem que seus filhos estão lá nos presídios, por aquelas pessoas que estão sem esperança num leito de hospital, para que os amigos espirituais, os mentores amigos, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, auxilie a todos e conforte a todos, segundo o merecimento de cada um. O agradecimento dessa casa pela presença de todos, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muita paz a todos. Um bom final de semana a todos, na companhia dos bons companheiros que são os ceareiros de Jesus. Que assim seja.